Bom, agora a Luana, ela pergunta assim, Letícia, pode contar mais detalhes? Isso aqui eu sabia que tinha essa pergunta, porque tem a minha também, a mesma. Pode contar mais detalhes da sua experiência nos processos seletivos das multinacionais que você trabalhou? Sim, na verdade, eu trabalhei em duas, né? Foi a COG e a Oracle. A COG foi muito tranquila. Na verdade, eles, como eram projetos aqui no Brasil, eles não tinham muito, tipo assim, tem que ter inglês, tem que ter isso, tem aquilo. Como era projeto para cliente aqui do Brasil, não tive muito problema. Então, eles focaram mais no meu conhecimento, e aí eu fiz a entrevista com o gestor, que foi super dinâmica também. Mas como a área de QA é muito mais processos do que técnica, eu não cheguei a fazer, tipo, aquelas avaliações técnicas, sabe? Aí na Oracle, eu falo, as pessoas acham que eu falo zoando, mas é verdade. Eu não passei por processo seletivo, porque eles tinham uma vaga de QA. Aí o que aconteceu? Eu mandei meu currículo para a recrutadora, aí eu falei que eu recebi o contato e que estava mandando meu currículo. Aí ela recebeu meu currículo e fez algumas perguntas. As perguntas foram sobre o meu profissional, né? Quantos anos que eu tinha na área, conhecimentos que eu tinha e tal. Eu respondi essas perguntas no e-mail e ela me marcou uma entrevista com o gestor. E aí eu fui até desci 10 andares, porque era no mesmo prédio que eu trabalhava, eles tinham um andar no mesmo prédio, e aí eu fui conversar com o gestor, eu fiquei quase 1h30 falando com ele, conversando com ele, sobre o que eu queria para minha carreira, o conhecimento que eu tinha e tal, e o que eu queria, que era trabalhar com produto novo, criar raízes em um lugar, aprender algo 100%, tipo, dominar um assunto, porque eu trabalhava com consultoria e eu sabia de várias coisas, mas no fim das contas, eu não sabia de nada, porque eu sabia superficialmente de várias coisas, e a consultoria é isso, você vai lá, faz um projeto, acabou o projeto, tchau, você volta para a consultoria, aí você vai para outro cliente. Então, acabava que eu sabia de muitas coisas, mas eu não conseguia mergulhar em algo, e eu realmente queria trabalhar com algo que eu pudesse estudar o meu produto e investir nisso. E ele precisava de uma pessoa que conhecesse muito bem os processos de QA. Então, as nossas necessidades casaram e ele já me fez uma proposta ali mesmo. Eu aceitei e foi isso. Então, eu não tive processo seletivo. Até o inglês foi tipo assim, hoje todo o meu trabalho é feito em inglês. Tipo, tudo. Eu não escrevo uma linha em português. Porque, como eu falei para vocês, a gente é o único time no Brasil que trabalha com esse produto. Então, todo mundo... Tudo na área funciona em inglês. E aí ele falou pra mim, como é seu inglês? Eu falei, super tranquilo, não tenho problema com isso. Ele, não mesmo? Eu falei, não. Aí eu pensei que ele fosse fazer, tipo, aquela dinâmicazinha, então vamos conversar em inglês um pouco. Nem isso ele fez. Ele falou, beleza, se o seu inglês não estiver bom, quem vai se ferrar é você. Mas eu vou te contratar mesmo assim. E pior que ele tava certo. Tipo, ele meio que jogou e ele sabia que eu ia precisar do inglês diariamente. E se eu não tivesse... eu ia ser prejudicada, né? Não ele. Tipo, para ele, tanto faz. Então, as minhas experiências, assim, foram bem particulares, né? Porque eu não cheguei a fazer parte de processos grandes. Você topou o desafio, encarou e tá aí, né? E tô aqui. Isso aí, inclusive, é bem bacana você mencionar, Lê, porque tá fazendo um paralelo um pouquinho. Tem muitas mulheres que não se candidatam a certas oportunidades, 60% das mulheres não se candidatam porque não preenchem todos os requisitos da vaga e acabam perdendo uma oportunidade de encontrar um recrutador que possa gostar do seu perfil. Não necessariamente na ponta da caneta, mas pelo seu perfil, sua experiência em outras atividades, em outros trabalhos, né? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo na última semana, eu vou usar esse exemplo para motivar vocês a se candidatarem a qualquer vaga. Se você olhou e falou, eu gostaria de trabalhar nessa empresa, mas não estou dentro dos requisitos, se candidata. Porque, aí eu vou dar o exemplo agora, eu recebi uma proposta do Banco Itaú para ser funcionária do Banco Itaú, e eu não estava dentro dos requisitos da vaga. Tipo, eles queriam
é uma pessoa que trabalha com automação de testes, eu não trabalho. A remuneração que eu queria estava acima do que eles queriam pagar. Tinham vários pontos onde eu não encaixava com o perfil, e mesmo assim eles me fizeram uma proposta. E aí eu não entendi, eu até questionei, por que vocês me querem? Porque, né, eu não estou dentro dos requisitos, vocês estão saindo da curva de investimento para me fazer essa proposta. E aí eles falaram que era porque eles queriam uma pessoa que aceita desafios. O resto, que eles me falaram é isso, o resto a gente investe no seu profissional, você não automatiza, a gente vai investir para que você comece a automatizar. Isso não é um problema pra gente. Então, mulheres, pelo amor de Deus, eu já falei isso para quem me segue no Instagram, se você viu uma vaga, a vaga da Oracle, eu não quis nem saber, o menino só falou para mim, olha, tem uma vaga de QA na Oracle. Ai, tem que ter isso. Eu falei, não quero saber o que tem não, meu filho, eu vou mandar meu currículo. No fim das contas, tinham várias coisas lá que o gestor queria, que não estava no meu perfil. Mas o principal que ele precisava, que era uma pessoa que sabe dos processos de QA, ele tinha. E aí eu falei para ele, beleza, essas coisinhas aqui que eu não tenho, eu aprendo. Fica tranquilo, que eu vou aprender. Agora, o principal, eu já estou te oferecendo. Então, muitas vezes a gente não tem 100%, mas a gente tem o que a empresa mais precisa. Então, por isso que a gente não pode deixar de se candidatar, não pode ter medo. É o que eu sempre falo, não, a gente já tem. O máximo que pode acontecer é a empresa te retornar falando que o seu currículo não está dentro do que eles esperam, ou que fica para uma próxima oportunidade. Mas uma hora dá certo. Isso mesmo. Agora, voltando um pouquinho sobre ao time de QA da Oracle, quais foram as principais dificuldades que você encontrou na implantação do processo de QA nesse time? Uma das dificuldades foi a que eu falei que eu vim muito com o processo de QA em cascata na cabeça. A segunda foi fazer o time entender a necessidade do QA. Isso foi uma coisa que a gente só conseguiu fazer eles entenderem quando a gente tinha projetos em produção, que acabavam vindo muitos bugs de produção, porque a gente não conseguia fazer o QA a tempo. E a terceira, o terceiro assim, foi o mais legal, foi que a gente começou a inverter os papéis no time mesmo. E aí a gente trouxe desenvolvedores para fazer os testes com a gente. E foi nesse momento que foi meio que um divisor de águas, que eles começaram a entender a necessidade do QA do nosso trabalho, do que a gente estava fazendo ali no time. No começo a gente vivia correndo atrás do rabo, era uma corrida assim, que parecia tipo a gente estava correndo que não quer alcançar, mas hoje a gente já está caminhando mais lado a lado, não está 100% ainda, mas eu tenho fé que vai ficar. Mas o começo é sempre muito difícil, principalmente quando a gente trabalha com desenvolvedores que nunca tiveram contato com o QA, né? Eles geralmente não conhecem muito. E isso é muito possível, né? Temos muitos times que a gente acha que já teve contato com o QA, mas na verdade nunca tiveram. Sim, e eu acho que o ponto principal é a gente não viver naquele cabo de guerra, sabe? Cada um puxando para um lado. A gente conseguiu fazer funcionar quando o QA conseguiu entender a necessidade do desenvolvimento e o desenvolvimento conseguiu entender a necessidade do QA. E aí foi como eu disse, teve gente cedendo dos dois lados, não foi só o desenvolvimento que cedeu, eu também cedi muita coisa. Então, eu cedi muita coisa, mas eu não deixei de enfatizar os projetos, a importância dos processos, e eles não deixaram de fazer as entregas deles, ou seja, hoje a gente consegue trabalhar lado a lado, teve que ceder um pouquinho, mas o importante é que está funcionando agora, que é o que a gente precisa. Sim. A Rafa está trazendo aqui para a gente o seguinte, uma vez você disse que utilizava o Excel para controle de cenários. Você tem alguma maneira de escrevê-los, tipo BDD ou não? Não. A gente usa o BDD para desenvolvimento. E aí eu faço os meus cenários no Excel, porque a Oracle tem uma ferramenta de teste que a gente usa essas planilhas para subir nessa ferramenta. Porque o Excel é muito mais fácil de editar,
de preencher, enfim. Mas eu escrevo o nome dos cenários baseado na regrinha, tem uma regrinha que o BSTQB ensina, da forma que você tem que escrever, você tem que explicar o que você está fazendo, junto com o objetivo do que você está fazendo. Não tem muita complexidade, como o QA no time sou eu e mais outras 2 pessoas, e geralmente, por exemplo, se eu pego um projeto de um país X, eu vou trabalhar com esse projeto até o final, e o entendimento vai ficar meio que concentrado em mim, porque eles também têm os projetos deles, eu tento fazer de uma forma que eu consiga bater o olho e entender o que é. Então, eu não faço nada muito complexo. E aí, os BDDs eu uso para atualização, assim, de coisas mais extraordinárias, mas os cenários é outro processo. Entendi. Olha, a Juliana passou aqui para a gente o seguinte, trabalhei 17 anos em RH e numa necessidade me vi trocando de função. Fui trabalhar como analista de testes. Hoje a empresa cobra que seja aprendida automação, mas pela idade sinto essa dificuldade. Dentro de testes, além de automação, tem outro passo para dar, para não ficar para trás? Tem o caminho que eu estou seguindo, né? Na verdade, eu estou investindo um pouco em automação agora, porque não está mais viável a gente trabalhar só com testes manuais, a gente tem uma demanda muito grande, mas eu tenho muito mais o foco de trabalhar no lado processual do que no lado mais técnico. A automação não é nem um bicho de 7 cabeças, a gente acha que é por a gente não fazer isso, mas se você estudar um pouquinho, você vai ver que é algo que quando você aprende, acaba deslanchando, mas se você não quer seguir nisso, investe nos processos de QA mesmo, em cursos voltados para os processos de QA, e aí isso vai te encaminhar mais para um lado de, por exemplo, de PO, Scrum Master. É bem legal a gente ter o QA, ele tem o conhecimento do projeto desde lá do início, então a gente consegue juntar uma função na outra. Hoje, por exemplo, a minha Scrum Master é QA também, e isso ajuda muito o time como um todo. Então, eu acredito que é uma forma de crescer também, tanto como QA, como para outras áreas. Mas só se você não quiser mesmo automação. Automação não é complicada, assim, não. A gente tem que aprender um pouquinho de programação, mas é bem o básico, só para a gente conseguir montar os scriptzinhos de teste. Mas boa sorte de qualquer jeito. Eu quero só reforçar aqui uma coisa que você falou, que tem amigas minhas aqui dentro do grupo, que você fez o seguinte comentário agora: a sua Scrum Master é o quê? QA. Gente, você pode ser QA, você pode ser Scrum Master, você pode ser PO, você pode ser o que você quiser. Isso mesmo. Até arrepiei aqui, ó. Eu queria fazer um comentário, aproveitando a deixa. Vai, Ju. Eu até liguei a câmera aqui para falar. Eu achei muito interessante que a Letícia, ela tem 2 características, né? Eu vou indo um pouquinho pro lado astrológico aqui. Minha astrologia de botiquim. Ela falou assim: eu sou virginiana com ascendente em Áries. É isso? É isso mesmo. Incrível. Olha só, o virgem, por natureza, ele tem a tendência de ser o organizador. Ele busca, de uma maneira bonita, ele busca a perfeição. E o Áries tem uma tendência a ser líder. Então, tanto para o lado de QA, quanto para um lado, né, para testar, achar problema, em buscar uma melhor saída, né, tanto para o lado de Scrum Master, né, que é o líder que vai puxar o time, tanto para o lado de ser perfeccionista, buscando a melhor funcionalidade, você pode explorar tudo isso. E é muito legal ver como isso se revela na sua jornada, né? Como você vai galgando até se encontrar no mundo de QA e trabalhar numa multinacional, né? A Oracle, que deve ser um ambiente super legal. Mas junto de tudo isso tem uma coisa muito interessante, que é o seu norte é você se sentir realizada. Eu acho que a gente, às vezes, se perde nisso. É muito importante a gente
se sentir bem onde a gente está. E não se acomodar, como você falou. E aí eu queria aproveitar, já que eu também abri a câmera, mesmo não estando no melhor dos momentos, quem puder abrir a câmera 1 minutinho, gente, só pra gente fazer uma foto. Não precisa estar incrível, maravilhosa, mas assim, 1 minutinho, abriu a câmera, depois pode fechar, só pra gente fazer uma fotinho também. Se não quiser também, pode deixar fechado, mas é só pra fotinho aqui pra gente aproveitar esse momento. Por favor, garotas. A Jussara se empolgou, né? Falei pra nada. Juro, a emoção tá batendo forte. Nossa, eu tô com a cara de louca. A Dani tá toda trabalhada no batom aí. Toda... Ô, Dani, me avisa aí quando eu puder fechar de novo a câmera, tá? Depois que você bater a tal print. Tô dando Porque batom. eu tô sem batom, eu tô de óculos, tá tudo ó. Perfeito. Já, Ju, Vicky, faz um retrato aí, Ju. Peraí. já fez? É que eu tô no celular, vai ter que ser. Vicky, por favor, faz um printzinho. Sou eu, pra gente. então. Então a Dani, tá bom. Minuto das 13, foto do batom. Ela se empolgou, gente. A pessoa, quando ela se empolga, é terrível. Ela atrapalhou aqui, eu tava me sentindo tipo William Bonner. Fátima. O outro, 1, 2, 3 e jacaré.